Only me. Only me. All things are Momento de meditação. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se eu dissesse perfeito, isto não serviria. Se eu dissesse esplêndido, eu não consigo encontrar a palavra em inglês. Ali não havia nenhum ontem, nenhuma manhã, era tudo agora. Nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marjo Brana, na mensagem Desde Então, a continuação, além da cortina do tempo, no parágrafo 236 em diante. Se eu dissesse perfeito, isto não serviria. Se eu dissesse esplêndido, eu não consigo encontrar a palavra em inglês. Ali não havia nenhum ontem, nenhuma manhã,
era tudo agora. Nenhuma enfermidade, nenhuma mágoa, nem pecado, sem cansaço. Eles não comiam, nem bebiam, eles não dormiam, eles não precisavam, mas mesmo assim eles eram seres, e eles colocaram seus braços ao meu redor. Eu os sentia do mesmo modo que estou sentindo minhas próprias mãos assim. E eu olhei, vindo atrás da multidão, e ali vinha minha própria querida esposa. Ela morreu quando estava com 22 anos de idade, e ali vinha ela, a mãe de Billy, e ela chegou. Eu disse: ela me chamará de seu esposo. Ela estava abrindo seu caminho entre as mulheres, acenando assim para mim. Eu podia ver aqueles olhos negros simplesmente brilhando. Ela era uma garota alemã. Ela correu e lançou seus braços ao meu redor. Ela disse: meu querido irmão. E lá havia uma mulher muito bonita ali em pé. Simplesmente me abraçou e disse: meu precioso irmão. E então a Rupi, ela colocou o seu braço. Esta era a minha esposa. Ela colocou o seu braço ao redor desta outra mulher. Ela disse: não é isto maravilhoso? Ele está conosco agora. Eu disse: eu não compreendo isto. Eu disse: eu não posso compreender. E aqueles homens me levaram e me colocaram em um imenso lugar alto, e me colocaram ali, e eles estavam louvando a Deus. Nenhum deles me beijou, apenas me abraçando e dizendo: irmão, nosso precioso irmão. E eu olhei, e as pessoas estavam vindo de todas as partes, e eu disse: o que é isto? E aquela voz agora, de ninguém, a mesma voz que havia falado no quarto, ainda continuava comigo. Disse: isto é amor perfeito. E eu sempre ensinei: a evidência do Espírito Santo é o amor perfeito. Vem, eu creio no falar em línguas. É claro, mas embora eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu ainda me tornaria como o metal que soa e o sino que tine. Então, quando você fala em línguas e tem amor ali, aquilo te mostrará. E o amor que teríamos aqui seria como começar aqui de uma sombra, das sombras, dentro da sombra, e da sombra para uma névoa, e para uma pequena unidade, e um riacho, e um rio, e então em um oceano. Foi assim que isto chegou ali, simplesmente perfeito, tudo. Você não podia morrer, você não podia estar em pecado. Oh, nunca, eu nunca serei capaz
capaz de explicar como era aquele lugar. Vem, isto era simplesmente perfeito, além de perfeito. Logo então ali havia eu disse, eu não sei como é isto. E uma mulher muito bonita correu e disse: "Oh, meu precioso irmão." Ela disse: "Estou tão feliz por você ter chegado." E ela se afastou e olhei para ela e pensei: que coisa, como todos são tão bonitos e tão jovens E eu disse: "O que é isto?" E aquela voz disse: "Aqui toda a imagem da velhice e tudo mais é trazido de volta à perfeição." Veja, nós comemos alimento até chegarmos a uma certa idade. Quando eu tinha 16, eu comia. Que a ciência responda isto de mim. Eu como o mesmo alimento que comia quando eu tinha 16 anos de idade. Eu como agora feijão, pão, batatas, carne, e toda vez que eu comia, eu renovava a minha vida. Todos sabem, aquilo forma as células sanguíneas, e foi assim que chegamos aqui. E agora um médico assentados aqui saberia o mesmo. Então eu ficava mais forte, maior o tempo todo. E quando alcancei os 22, você também, continuei comendo o mesmo alimento e ficando mais velho e mais fraco o tempo todo, colocando vida em meu corpo. Me expliquem, cientistas, se estou derramando água de uma jarra em um copo, e quando ele fica quase cheio e continuou derramando mais água e continua derramando. Cientificamente, me fale sobre isto. O que é isto? É uma ordem que Deus determinou quando você alcança aquela idade. Ele te tem exatamente onde Ele deseja que você esteja e diz: vem a morte, entra. Pergunte à ciência se você não começa a morrer depois dos seus 22 anos. Não importa quão bem você coma, você está morrendo, andando nesta direção. Isto finalmente, a morte então estará exatamente em seu encalço, mas você crescerá até alcançar aquela idade de você está em sua melhor forma dos seus 15 até por volta dos 22. É isto mesmo. Aquelas pessoas pareciam estar simplesmente em seu apogeu, simplesmente no melhor deles. E eu olhando para elas ali, e como elas estavam olhando, então aquilo, eu pensei, não é isto maravilhoso? E quando eu vi a minha garotinha, 8 anos de idade, o irmão Brana disse 8 anos em lugar de meses, nota do tradutor. Quando vocês recordam da noite e vocês leram isto em minha história, quando eu me encontrei
com ela era uma jovem. Ela disse: oi, papai. E eu disse: papai? Ora, você tem a minha idade? Eu não compreendo. Ela disse: papai, na terra eu era a sua pequena Sharon. E eu disse: onde está a sua mãe? Disse: ela está em sua casa esperando por você. Ela disse: eu esperareis aqui por Billy Paul, meu irmão. E quando eu saí da visão, Hope estava com seu braço ao meu redor ali. E quando eu saí da visão, de pé no quarto, ela ainda estava com o seu braço ao meu redor. E eu não estava em nenhuma visão, nenhum coma. Eu estava em pé, como estou agora, e ela estava me dando tapinhas neste ombro. Deus é o meu juiz. E eu disse: Hope, você ainda está aqui, não está? Ela disse: Billy, me prometa que você não vai se preocupar comigo e com Sharon. Eu estava com uma pistola em minha mão. Poucos minutos antes daquilo, eu a disparei de todos os modos, tentando cometer um suicídio. Naquele mesmo dia, eu havia tentado colocar a minha mão em uma linha de 33.000 volts, quando eu estava trabalhando como um eletricista. Vocês conhecem a minha história, e a primeira coisa que eu sei, eu estava no chão, ali suando, sem saber o que havia acontecido. Aquilo significava que Deus estava preservando este ministério para vocês. Gente, eu teria partido naquele momento. E então ela estava com o seu braço ao meu redor. E eu disse: Hope, você ainda está aqui? O quarto estava escuro. Ela disse: me promete? Eu disse: eu te prometo, Hope. E quando ela disse, ela me deixou. Ela me deu um tapinha, me abraçou amavelmente e me deixou. Eu disse: você ainda está aqui, Hope? Em algum lugar? Não está? E eu a apalpei ao redor para senti-la, e acendi a luz e fui tocando em cada cadeira por ali. Eu disse: onde você está, querida? Não me deixe, não me deixe. Saí pelo quarto, procurando-a assim. Eu era apenas um jovem, havia acabado de casar, e Billy e Sharon haviam nascido, e eu a vi. Desta vez, quando a vi, ela tinha a mesma aparência, e eu estava ali naquele lugar, e eu disse: eu não compreendo isto, porque vocês me colocaram aqui em cima. Disse: você era um líder, você nasceu um líder para guiar o povo. E eu disse, oh, que coisa. Eu disse: bem. Ele disse: sim. Ele disse: bem, isto é perfeição. Disse: isto é como os patriarcas, quando se reuniam com o seu povo. E eu disse: é isto,
isto é após a morte? Sim, e eu virei e olhei para trás, lá estava eu ainda, deitado na cama. Ele disse, isto é após a morte. E eu disse, então eu morri? Bem, isto é maravilhoso, é bom para mim estar aqui, eu gosto disto. E então esta mulher, uma moça muito bonita, que havia acabado de colocar os seus braços ao meu redor, assim, e disse, apenas siga em frente. E eu disse, bem, ora, eu não consigo compreender isto. Eu disse, são todos estes Branas? Parecia milhões deles. Eu disse, todos estes são Branas? Aquela voz disse, eles são os teus convertidos. Eu disse, convertidos? Disse, você está vendo esta mulher que você está admirando? Disse, ela tinha mais de 90 quando você a guiou para Cristo. Olhe para ela agora. Não é de se admirar que ela grita, meu precioso irmão. Eu disse, se eu pudesse apenas voltar, se eu pudesse apenas ter uma chance, eu os agarraria, eu os puxaria, eu os persuadiria. Vem, nunca deixe ninguém perder isto. Isto é perfeição. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.